um ecossistema de soluções para empresas, criado por mim e pela Lívia, que está fazendo o café de vocês nesse momento, e pelo João Rosa, né? Somos 3 sócios. O João não está aqui hoje porque hoje é aniversário dele, então ele se deu esse direito de descansar um pouquinho, curtir a família. Foi criado por nós 3 como uma solução para os nossos próprios clientes. Então, o João tem uma empresa de contabilidade aqui no centro, a Lívia tem uma corretora de seguros que atende o Brasil inteiro, eu tenho um escritório físico na freguesia de Jacarepaguá, e nossos clientes sempre tinham alguma reclamação. E aí, eu acredito, como eu falei, nada por acaso, pessoas de extrema competência técnica e com perfil, né, de caráter, de idoneidade, enfim, com valores alinhados aos nossos, foram se conectando. E aí o Hub cresceu, tomou forma, e aí a gente começou a vender esse ecossistema de um modo, vamos dizer, atacado. Então, a gente, vendo as necessidades do mercado, que os próprios empresários trouxeram para a gente ampliou o Hub. E aí a gente resolveu levar essas palestras para além dos sindicatos, das associações, para parceiros como o CIE, para universidades, porque aquele aluno do último ano de uma faculdade, amanhã vai ser possivelmente um empresário, com exceção do cara que vai ser CLT ou um concursado, o restante vai empreender. Não tem uma outra opção. Hoje eu sou superintendente de recursos corporativos, então Luiz Coppola, ele é o superintendente geral da casa, né? E nós temos uma terceira superintendente, que é a Luciane, que cuida aí da socioaprendizagem, né? Alguém aqui conhecia o CIE? Já conhecia, já atua com o CIE, né, como parceiro. Bom, a gente tem mais de 60 anos de existência, né? No ano de 2025, a gente inseriu aí mais de 65 mil jovens. Temos uma meta audaciosa de 80 mil para final de 2026, né? Quando a gente fala de meta, obviamente a gente é uma instituição filantrópica, mas a nossa meta ela tem como missão a inserção de jovens no mundo do trabalho, né? Melhorar a oportunidade de vida mesmo desses jovens e de suas famílias, né? Porque quando a gente coloca um jovem desse numa oportunidade de trabalho, a gente está ajudando essa família também, né? Então, quando a gente fala de NR1, a gente está falando de dado sensível, coleta de dado, como que isso vai ser armazenado, quem vai ter acesso a isso, os questionários que são, né? Simplesmente você chegar para um funcionário e falar como é que você está se sentindo, a resposta da saúde já é um dado sensível e quem tem acesso a isso. Então, termina a LGPD, eu acho que a NR1 e a NR1 e a LGPD, elas andam em paralelo, né? Não termina somente uma e começa outra. Começa na coleta do dado, e nessa coleta do dado tem que começar a poder, com vistas à LGPD, né, proteção de dados, como é que isso vai ocorrer. Então, elas andam em paralelo, né? Elas, na verdade, é uma complementação. Sua palestra, ela fala sobre proteção de dados, e é importantíssimo isso para os empreendedores e empresários no Rio de Janeiro. O que você pode falar sobre isso? Então, a LGPD, ela, na verdade, ela é obrigatória para todo o CNPJ ativo, né? Então, os empresários e empreendedores, pequenas, médias, grandes empresas, têm que estar atentos a essa legislação, que é uma das maiores legislações que tiveram desde o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, ela, inclusive, ela anda em paralelo com outras legislações, como licitação, NR1, que é o nosso caso hoje, aqui que a gente vai falar da importância de implementar uma NR1 juntamente com a LGPD. Então, a LGPD, ela hoje está no nosso dia a dia. Então, fiquem atentos aí, que é muito importante. Agora, fala para a gente aqui, Márcia, você tem um outro evento que vai acontecer em dezembro, de um projeto social dele. Fala para o nosso público, nosso telespectador. Olha, não percam, vai ser um evento maravilhoso, dia 17 de setembro, no restaurante Salinas, no Recreio, de meio-dia, de 12 horas às 18 horas. Nós vamos ter 3 painéis, um painel de segurança, que ele vai falar sobre reconhecimento facial, tanto em condomínios comerciais, residenciais e mistos, as câmeras Gabriel, as câmeras que coletam dados, o ECA digital, porque as crianças, você coleta os dados das crianças. Então, a segurança como um todo, a área médica, a área da saúde, que a gente vai trazer o Estatuto do Adolescente, Estatuto do paciente, desculpa, Estatuto do Paciente,
A gente vai também permear pela saúde do empregado com a NR1 e vamos falar também sobre a neurolinguística, né, a parte emocional desse profissional. E vamos fechar com o terceiro painel, que será o painel da carreira. Ele vai falar sobre o encarregado de dados, sobre o DPO, sobre o empreendedorismo e sobre essa transição de carreira e a importância do RH estratégico das empresas para trazer isso para dentro de uma cultura de privacidade. Nós conversamos com Márcia Lima agora, para as pessoas se inscrever, conhecer um pouquinho mais lá o seu Instagram. Dá aqui o seu Instagram, que são as redes sociais, aqui para o nosso telespectador. Então, @Privos Tecnologia. Passa lá, se inscreve e acompanha a gente. Hoje, a saúde mental corporativa, ela é necessária e extremamente importante, porque 472 mil pessoas foram afastadas para o INSS por problema de ansiedade, depressão e burnout. Então, hoje se enxerga um problema como em 1970 se enxergou o problema físico das pessoas que sofriam acidentes e se mutilavam dentro das empresas. Então, o patrão, o empresário, não enxerga e, quando enxerga, não sabe o que fazer. E é isso que nós precisamos consertar. Exatamente isso. A gente precisa mostrar para o empresário, para o empreendedor brasileiro, que aqui são todos nós, todos vocês, a entender, identificar e começar a agir de forma correta no ambiente de trabalho. Uma boa estrutura montada para cada caso é um caso, cada empresa tem a sua necessidade, você vai ter ali uma estruturação com seguro de vida dentro da performance, do que você vai precisar para esse planejamento, tá? E os benefícios do seguro de vida na sucessão, como eu já falei alguns pontos deles. Liquidez imediata, preserva o capital de giro, viabiliza holding em acordo dos sócios, o custo-benefício evita a venda forçada e fica fora de inventário. Quando a sucessão der errado, o prejuízo pode ser incalculável. E aí, eu vou trazer alguns casos famosos que nós tivemos de problemas em inventário. Casas Bahia, alguém já ouviu falar nessa empresa? Falar de seguro hoje não é um tema tão importante no Brasil, mas em outros países, isso já é normal. Estados Unidos, Japão, China já fazem isso. Mas o que você pode falar sobre isso? Bom, estamos engatinhando, né, no que tange a seguro, a proteção patrimonial, proteção de pessoas. Hoje é muito comum nós protegermos o nosso carro e não protegermos aquele que paga pelo carro. Verdade. Né? Nem pensei, mas é verdade. Eu tenho certeza disso. O meu trabalho é exatamente esse. Fazer com mais pessoas entender que a proteção da vida ela é tão superior quanto a material. Você falou de um tema bem importante que as empresas estão usando muito, e nós ouvimos tanto isso, é o holding, né? É holding. Holding, que você separa o que você tem de bem. Por exemplo, você tem uma hold lá de padaria, você tem lá uma hold lá de consórcio de carro. Por exemplo, eu tenho uma gravadora e tenho uma produtora. Eu posso separar isso em hold, né? Para que isso não possa influenciar para que não possa ficar exposto lá para inserção de imposto, esse negócio todo. Explica um pouquinho sobre isso. Isso é um tema muito importante, pessoal. Você que é empresário, você que é empreendedor, tem negócio, tem vários negócios e embola tudo. Na hora de você declarar, fica uma loucura para o contador resolver o problema. E você falou muito bem explicado aqui sobre o holding. E eu achei interessante. Fala para a gente. A holding, ela é mais um mecanismo de planejamento sucessório, tá? O seu caso, né, como empresário, couber uma holding, ela vai deixar discriminado ali como você quer que a sua empresa funcione. Então, assim como num testamento, né, que são funções diferentes, mas parecidas, você deixa ali discriminado como tudo você quer que funcione. Mas para que isso aconteça, no caso de um falecimento, você precisa ainda assim fazer transferência de cota. E quando você faz a transferência de cota, você precisa de liquidez imediata, você precisa de dinheiro. E o seguro de vida, ele consegue fazer isso. Então, eu jamais vou anular a existência da holding, mas eu vou coexisti-la com o seguro de vida. Que a gente possa fazer com que essa economia seja cada vez mais pujante, mais forte e mais consistente. Com isso, a gente só pode fazer de uma única forma,
juntar os empreendedores da nossa cidade, que já existem através de movimentos como esse, essa união, esse propósito de fazer com que seja cada vez mais forte, e junto disso, juntar o poder público, que é fundamental para que nessa junção faça com que o empreendedorismo na nossa cidade seja cada vez mais importante. Vereador, a importância de um evento como esse, as suas pautas lá, as pautas lá na Câmara do Vereador, elas têm sido voltadas também para a economia do Estado. O que você pode falar sobre isso? Bom, desde que a gente começou o nosso mandato, a gente tem olhado muito para o empreendedor da nossa cidade. A gente sabe que o empreendedor é aquela pessoa que movimenta a economia, que gera emprego, que faz realmente a cidade se movimentar. Então nós, como poder público, precisamos estar atentos a isso e criar condições para que esse empreendedor, essa pessoa que faz alguma coisa, que movimenta a economia da nossa cidade, possa ser cada vez mais valorizado. Hoje nós criamos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a qual eu sou hoje o presidente, onde a gente tem buscado, através de uma escuta ativa, mitigar os problemas e aquelas dificuldades que estão atingindo o empreendedor e, de certa forma, poder ajudá-los a fazer com que o seu produto, o seu empreendimento cresça cada vez mais. Agora, no Rio de Janeiro é um turismo, né? Além de acontecer muitos eventos, existe o terceiro setor que trabalha com aqueles camelôs, as vendas, aquelas pessoas que trabalham mais manualmente, né? E você tem lutado por essa pauta, assim, com algumas audiências públicas lá, para ouvir essas pessoas. O que falta agora é incluir um pouco mais esse terceiro setor nos eventos turísticos do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. O principal é você dar condições a eles, né? A gente precisa criar movimentos, precisa criar estruturas para que esse empreendedor que inicialmente é informal, ele se torne formal, gere renda para a cidade e, ao mesma forma, também, como movimentos como esse, criem, dê um pouco mais de gestão, um pouco mais de oportunidade a essas pessoas para se instruírem, movimentarem os seus negócios e, além disso, fazerem com que aproveite o nossa principal cara da cidade do Rio de Janeiro, que é o turismo, né? Agora, alguns eventos que aconteceram, os últimos eventos da Shakira, né, movimentou muita coisa, né? Nós percebemos ali que todos os setores foram movimentados. E também teve ali a parte de segurança, que também foi importantíssimo, né, no Rio de Janeiro, né? O que você tem a falar sobre isso, Vitor? Olha, a gente vê que tudo é uma conexão. Para você poder ter a sua cidade, o seu evento, o seu negócio bem estruturado, você precisa que outros fatores estejam bem e, no caso, a segurança é essencial. Você só monta qualquer empreendimento, você só monta um evento, só consegue chamar pessoas para que participem daquele movimento se você der condições. E a segurança é super importante. E nesses últimos anos, a gente viu o crescimento em termos de estrutura de segurança para dar condições a esses eventos acontecerem. E quando você tem condições para esses eventos acontecerem, os empreendedores, em especial na nossa cidade, se sentem motivados e se sentem seguros para poder empreender na nossa cidade. Agora, o PL tem lá a pauta conservadora, né? O conservador é a pauta principal do PL e vem com uma galera muito forte aí, tanto para o legislativo, né? Ali para estadual, né? Para deputado estadual, e já pensando em eleições municipais. O que você tem a falar das pautas conservadoras que o PL tem lançado, assim, numa ideia assim, como Flávio Bolsonaro, como um presidente, né, um gestor? Fala pra gente. Olha, a gente tem que cuidar principalmente da família, né? Acho que a família é o principal. E quando a gente cuida da família, a gente cuida de tudo aquilo que atinge ela. A gente cuida do transporte, a gente cuida da educação, a gente cuida da saúde, a gente cuida da empregabilidade. Então, essas pautas conservadoras que a gente fala, é tudo voltado para o bem-estar da família carioca, da família fluminense, da família brasileira. E aqui, na parte legislativa municipal, a gente cria condições para que a família carioca seja cada vez mais beneficiada, porque uma família forte faz com que a cidade seja forte e a gente tenha um crescimento robusto, constante e cada vez mais promissor para a nossa cidade.
Só para um spoiler aqui, vereador, tem alguma PL que foi lançada agora? Fala com os nossos telespectadores, assim, da sua parte aqui, na luta da população, fala qual foi lançada agora, o que você mais lutou lá na Câmara dos Vereadores? Fala com os nossos telespectadores. Olha, a principal que a gente aí foi, na verdade, foi um conjunto de fatores que aconteceu dentro da Câmara. Vou citar dois, uma que é realmente o armamento da Guarda Municipal, onde a gente viu essa situação que foi buscado fazer de uma forma e não a valorização do profissional, do concursado do Guarda Municipal, onde a gente lutou para que ele pudesse ser realmente cada vez mais valorizado e aí poder colocar ele como principal. E o segundo, falando sobre mim, é um projeto que a gente tem tramitando aí na Câmara, que ainda está passando, que é cuidar, principalmente no caso do meio ambiente, né? A gente criou um movimento chamado de Pavimenta Rio, que é poder cuidar do nosso meio ambiente através de uma valorização dos nossos canteiros, das nossas árvores e principalmente para que a nossa ilha de calor, que hoje a nossa cidade viva, seja cada vez menor e a gente crie oportunidades para que a nossa cidade tenha menos impacto com essas mudanças climáticas. Agora, o arroba aqui para que nossos eleitores, nossos amigos, ele possa bater um papo contigo lá com a tua assessoria. Fala pra gente aqui. Para mim vai ser um prazer lá nas redes sociais, @Diego Faro. Entra lá, comente, conheça um pouco mais da nossa história e juntos a gente possa transformar a nossa cidade. Segurança digital hoje não é uma opção, é uma necessidade para a segurança do negócio e do seu cliente. Isso impacta não apenas economicamente a empresa, os golpes virtuais. Eles perpassam a reputação, a credibilidade, a confiança dessa empresa. Quando um consumidor, quando um cliente é vítima de um golpe envolvendo o nome, a marca de uma empresa, como é que fica a fama, a reputação e a credibilidade dessa empresa no mercado? Então a gente tem que não só falar dos impactos financeiros, mas principalmente a prevenção, a precaução, o uso principalmente da cautela antes de qualquer clique. A gente está trazendo essa solução para vocês, então todos que estão aqui vão ganhar, escaneando o QR Code, ele vão ganhar 30 dias de acesso gratuito ao nosso clube de benefícios, onde vocês vão poder resgatar cupons de desconto nas principais empresas e comércios daqui que a gente tem acesso. Exemplo, quem conhece aqui a Rap, né? Empresa que de alimentícia concorrente direta do iFood, a gente tem descontos exclusivos na Rap. Drogarias Raia, também temos desconto inclusive. Quem conhece o Baratão aqui também, que são descontos exclusivos para postos de gasolina e combustível com até 60 centavos por litro de desconto. Então, nosso clube de benefícios ele abrange toda esse apanhado de benefícios que, inclusive, a gente tem nossa parceria com Total Pass e com o Hell Hub para acesso à academia, psicólogos e nutricionistas. Então, todos que ficaram até agora com a gente aqui no centro do Rio, uma hora dessa, com certeza, né? Conhecimento não ocupa espaço. Eu tenho certeza que todos estão saindo muito mais capacitados para gerir os seus negócios. Quem é que está gostando do evento? Só para a gente ter uma ideia. Que bom, é bom saber. Isso motiva a gente a fazer eventos cada vez maiores e melhores para vocês. Então, o feedback de vocês no grupo e fora dele também é muito importante.